Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à série de vídeos que a gente está fazendo sobre fundos de ações da Caixa, tá? Hoje a gente vai trazer, diferente das outras vezes, 3 fundos, né, para falar deles. Esse primeiro e o segundo, eu trouxe 3, até porque o primeiro e o segundo são voltados em um único ativo. Esse primeiro em Petrobras, tá? E o segundo em Banco do Brasil. Então, como ele é um fundo um pouco diferente, ele tem uma peculiaridade de ele estar voltado em um único ativo, então as quedas e as subidas sempre são maiores ou menores, entendeu? Então é diferente de um fundo que tem um mix de ações, uma sobe, outra desce, então acaba às vezes tendo um rendimento mais homogêneo. Quando tu tem um fundo voltado em uma única ação, tu acaba tendo uma volatilidade diferente, ainda mais esse de Petro, tá? Mas ele é um fundo que rendeu bastante, tá? Então vamos começar por ele, tá? Esse é o fundo, tá? É o Caixa FI Petrobras Plus, tá? Que é o CNPJ, a descrição do fundo. A aplicação inicial R$ 100 e as adicionais R$ 100, resgate em D mais 3 e taxa de administração de 1,5, tá? Aqui ó, vai ter umas peculiaridades dele, ele tem que investir ó, 67% no mínimo em ações da Petrobras, tá? Então 67% do que tu tem vai estar investido em ações da Petro, aí ele tem que investir aqui ó, em títulos, tesouro, ele pode investir 20% em cotas de outros fundos, então ele pode diversificar isso aqui, mas a princípio ele tem que investir 67% em Petrobras. Ele tem uma peculiaridade aqui, ó, que ele usa hedge, tá? O que é isso aqui, ó? Ele pode fazer, tipo, como é que eu vou dizer, uma proteção. Ele compra opções e são uma coisa mais aprofundada, ele acaba fazendo uma proteção contra quedas muito expressivas, tá? Mas ele, para mim, é um fundo, com as opções que tem ali, eu não apostaria num fundo desse por ele investir somente numa ação, tá? Esse fundo aqui ó, teve um rendimento, eu vou fazer um comparativo para vocês, tá? Ele teve um rendimento, tirando o imposto de renda, estou aplicando R$ 1.000 nele, tá? Tirando o imposto de renda, 15% de imposto de renda, ele teve um valor começando em 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2019, quem botou R$ 1.000 tem 2.910, tá? Contando que no primeiro ano ele teve um rendimento negativo, tá? De mais ou menos 10,93. Então, assim, ó, quem botou R$ 1.000 ficou com 890. Segundo ano ele rendeu, quase dobrou, então foi para 1.700 e pouco. No terceiro ano ele deu 1,64 no ano. No quarto ano, 2018, ele deu 49% e nesse último ano, 26%. O que eu fiz aqui também? Como ele é um fundo voltado só para ações, eu peguei ele e calculei que se tu tivesse comprado ações da Petro, como tu está investindo num fundo que aplica só numa ação, eu acho mais interessante tu comprar ações, tá? Eu peguei ele e peguei R$ 1.000 e dividi por ações da Petro no período de 1º de 2015, tá? E a gente conseguiu comprar ali na divisão 107 ações, tá? Se tu pegar o valor de mercado hoje, que fechou sexta-feira, porque hoje vai ser um valor diferente, tá? A gente teria um valor de 3.471, contando que a gente ainda ia receber de dividendos mais R$ 80. Tirando imposto de renda, liquidando tudo, a gente ia ficar com 3.181, um rendimento bem melhor do que o fundo, tá? Por quê? Porque o fundo paga a taxa de administração e o fundo não aplica tudo em Petro. O que eu falo aqui, ó, já dizendo, sempre como a gente fala, todo mundo sabe que isso aqui não é indicação nem de compra nem de venda. Este fundo aqui, em especial, é um fundo que eu não acredito muito. Eu até tinha sexta, porque eu preparei isso aqui na sexta e não consegui gravar, tá? Eu tinha pegado um gráfico do petróleo, tá? Para vocês verem como o petróleo tem oscilado para baixo a cada ano. O petróleo é uma coisa que vem caindo a cada ano e isso é a opinião minha, tá? Eu não acredito que o petróleo vai ser um bom negócio no futuro. Então, eu acredito que no longo prazo as ações da Petrobras vão cada vez se desvalorizar mais, no longo prazo. Eu não tenho na minha carteira, não vou ter, eu acho que a princípio ações da Petrobras, tá?
E porque eu não acredito numa recuperação da empresa. Eu acho que quem ganhou dinheiro com Petrobras foi quem comprou lá em 2015, 2016 e que está ganhando agora. Então, esse fundo aqui é um fundo, eu não recomendo nada, mas esse aqui em especial, eu acredito que esses próximos anos, até porque ele está num topo ali, eu acredito que não venha ter bom rendimento, tá, esse fundo. O próximo, tá, é o Caixa FI Ações Banco do Brasil Plus também. A mesma coisa, ele é voltado só em ações do Banco do Brasil, o processo de seleção baseado na análise de cenários econômicos. Ele fala aqui que ele decide isso vendo cenários econômicos, tá? Mas não tem muito o que se fazer. 67% vai ter que ser aplicado em Banco do Brasil ou ficar parado, então eles aplicam. A cota do fundo, ele pode aplicar 20% em outras cotas de fundo, que nem aquele da Petro, se vocês verem aqui, ó, ele pode aplicar 20% em outras cotas de outros fundos, até fundos da Caixa mesmo, tá? E 33% ou 33% em títulos federais, operações compromissadas, tipo Tesouro Direto, esse tipo de coisa, tá? Ele pode emprestar empréstimos de ações, ele pode fazer um empréstimo, isso aqui é uma maneira de rentabilizar, tá? E tem os dividendos. E esse fundo aqui, ó, ele rendeu um pouquinho mais que o outro. Aqui tem mais uma... ele utiliza derivativos que nem o outro, tá? Para poder se precaver de oscilações muito abruptas, tá? Aplicação inicial R$100, o aporte 100, D mais 3 para resgate. Eu fiz aqui ó, o apanhado do fundo, tá? Esse fundo aqui tem uma diferença que ele começou a ser vendido o ano passado, então eu não tenho os dados dele de 2015, 16, 17. Então o que eu fiz aqui nesse fundo, tá? Porque eu não tinha os dados e ele é um fundo que é alocado em Banco do Brasil, eu peguei Banco do Brasil e fiz a valorização de Banco do Brasil nesse período. A mesma coisa que eu fiz na Petro, que eu peguei o fundo e peguei a Petro, esse aqui eu peguei só o Banco do Brasil, tá? Então, o que eu fiz aqui? Se tu tivesse aplicado R$1.000 em Banco do Brasil em 2015, tá? Tu teria, na média, 54 ações. Tudo que eu estou falando aqui, eu faço tudo manualmente, na calculadora, então, assim, alguma coisa às vezes podem dar alguma diferença, então, se vocês me corrijam se tiver alguma diferença, tá? O que aconteceu em 2015 com o Banco do Brasil? O Banco do Brasil perdeu 31% em 2015, então, aqueles R$1.000 virou R$690. Já em 2016, Banco do Brasil ganhou 101%, ele oscila bastante, tá? Foi para 1.300 e pouco, em 2017, 16% foi para 1.600 e pouco, em 2018, 49%, 2.397, e em 2019, 2.852, tá? O que acontece aqui, ó, tá? Esse Banco do Brasil, ele rendeu mais ou menos, descontando o IR, tá? 2.570, mais ou menos, tá? Só que essas 54 ações, tá? Elas me renderam de dividendos 400 e poucos reais. Então, vamos pegar aqui, ó, eu nem fiz esse cálculo, 2.574, mais ou menos, descontando IR, se tu zerasse a posição, tá? Deu mais ou menos 3.028, o final de toda a negociação, tá? Antes de prosseguir para o próximo, eu vou comparar os dois com a poupança, tá? O primeiro, Petrobras, rendeu 2.910 livre de imposto de renda, a poupança rendeu no mesmo período 1.389, tá? As ações renderam 300 e poucos, descontando imposto de renda, 381. A poupança rendeu 1.389. Então, aqui, ó, nas duas opções de Petro, tanto no fundo como na poupança, a gente teve um rendimento mais ou menos em torno aí de 2 vezes, tá? Eu fiz o cálculo aqui, dá mais ou menos 582% a mais, tá? Então, é muita diferença, tá? Isso no Banco do Brasil, a gente teve um rendimento também de 466% a mais, pegando a poupança antiga, tá? Que tem um rendimento de 1.380, 1.390 nessa faixa. O Banco do Brasil rendeu 3.028 com os dividendos. Só os dividendos renderam mais que a poupança. Se tu tivesse comprado o Banco do Brasil, tá? Em 1º de 2015, só o que tu recebeu de lucro do banco seria maior do que rendeu a poupança, se as ações não tivessem subido nada,
como as ações subiram 2 vezes, tá? Então, tu teve um ganho bem expressivo. Isso é a diferença. Sem contar que a poupança nova agora, eu já falei isso nos outros vídeos, ela vai render na faixa de 1.000, se tu pegar o rendimento agora, hoje, atual, ela vai render mais ou menos R$ 157 a cada R$ 1.000 a cada 5 anos. Isso dá na faixa de R$ 30 por ano. Isso é muito, muito pouco, é muito, muito pouco. Então, assim, tipo, R$ 30, se botar R$ 1.000 para ter R$ 30 de rendimento é muito pouco, com as opções que se tem aqui, tá? Então, tem muita opção, tem muita coisa boa. Esse próximo fundo que eu vou mostrar, tá? É esse fundo aqui, ó. Caixa FI Ações ICE. O que é esse ICE aqui, que é o finalzinho aqui que fala? Esse ICE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Essas empresas que fazem parte dessa carteira, elas têm que manter uma sustentabilidade, têm que ser empresas sustentáveis, elas entram numa linha. O Ibovespa tem esse índice que ele faz lá com as empresas deles, e esse fundo aqui replica, ele deve investir praticamente nas mesmas empresas que o Ibovespa investe, tá? A aplicação inicial nesse fundo já é de R$ 500, os aportes sem taxa de administração e-mail, D mais 3 para resgate, a classificação de risco é 4, tá? Esse fundo aqui, ele tem um rendimento um pouquinho inferior, tá? Mas é bom também, tá? É o pior que eu avaliei até agora. Em 2015, ele tem um rendimento de 13,54 negativo. Quem botou R$ 1.000 ficou com 864. Em 2016, ele rendeu 11,99% positivo. O teu dinheiro foi para 9,68. Em 2017, ele rendeu 14,379, 1.107. Em 2018, ele rendeu 8,20%, foi para 1.198. Em 2019, ele rendeu 30,480. O teu rendimento foi para 1.563. Descontando IR, descontando tudo, tu fica com um rendimento líquido de 1.479. O que é esse rendimento frente à poupança, tá? Para 1.389, é R$ 90, é R$ 90 a mais. Tu teve risco, teve, se tu precisasse tirar. Então, aqui já é um valor bem perto. Mas se tu comparar com a poupança nova, ele já rendeu 3 vezes mais que a poupança nova, tá? Comparando com a poupança antiga, no mesmo período, ele rendeu mais ou menos 12,77% e mais ou menos 30% comparando com a nova a mais, tá? Isso mostra a diferença. Esse aqui é um fundo um pouquinho mais específico, tá? Aqui está os aportes e aqui está o rendimento dele, tá? Em 2020 ele já começou rendendo 0,81, aqui 30, 8, 14. E aqui a gente tem o rendimento de 2015, que está aqui. 2015, 13,54%, tá? Isso era o que eu tinha para hoje a respeito dos fundos, tá? A gente vai fazer um outro vídeo daqui a pouco aqui falando no movimento hoje que vai ter na Bovespa. Hoje, não sei se todo mundo está sabendo, mas quem acompanha, né? A gente teve uma queda grande nos mercados de fora, então hoje isso vai refletir negativamente na Bovespa. Daqui a pouco a gente vai fazer um outro vídeo. Obrigado a todo mundo aí, um grande abraço.